na parte de quinta-feira, a vindicação do nome de Deus. Nós sempre pregamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, dando ênfase que Jesus Cristo veio para buscar e salvar o pecador. Isto está certo, plenamente correto. Mas, queridos, a vindicação do caráter e do nome de Deus é a primeira razão da encarnação de Jesus Cristo, dele ter se tornado homem. O acidente da morte do nosso Senhor Jesus Cristo ocorreu na cruz do Calvário no ano 31 depois de Cristo. Mas ali foi o acidente da morte de Jesus Cristo. Mas Deus marcou ali uma corte. Ali foi marcada a corte para que em corte o nome de Deus seja vindicado. O caráter de Deus seja justificado. E a corte foi marcada para 22 de outubro de 1844. A profecia dos 2.300 anos de Daniel 8:14 fala exatamente desta corte que foi marcada para que o nome de Deus seja vindicado em juízo, no juízo celestial, diante de todo o universo de Deus, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, ou seja, no final dos 2.300 anos, que começaram em 457 a.C. e terminaram em 1844 depois de Cristo. Ali, naquela data, 1844, começou o juízo celestial, a corte celestial, onde Cristo é o juiz, onde Cristo é o advogado. Por isso a Bíblia diz em João capítulo 5, verso 22. Abra sua Bíblia, leia comigo, João 5, 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O Pai a ninguém julga. Por quê? Porque ele é o primeiro ser acusado. A corte celestial foi montada, o juízo celestial foi estabelecido exatamente para vindicar o caráter de Deus, que foi acusado por Satanás. Por isso o Pai, que é o juiz, a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, diz João 5:22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E por que deu ao Filho todo o juízo? Capítulo 5, verso 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque ele é o Filho do homem, porque ele se tornou o leão da tribo de Judá. Quando Jesus se tornou o leão da tribo de Judá, ele conquistou o direito de ser o juiz e o advogado no santuário celestial. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Aqui nós lemos no capítulo 5 de Apocalipse, nós vemos aqui o Pai assentado sobre um trono, tendo o livro do juízo na mão. O livro selado com 7 selos é o livro do juízo. E o Pai não pode abrir este livro. Capítulo 5 de Apocalipse, verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo o Pai, que tinha o livro na mão, não podia abri-lo. Por quê? É o livro do juízo. Não pode o acusado falar em defesa própria. O acusado tem que ter alguém que o defenda. E Jesus Cristo é o defensor do Pai. Por isso Jesus Cristo encarnou, se tornou um de nós, para que ele conquistasse o poder e a autoridade de abrir o livro. Por isso diz aqui no capítulo 5, veja, capítulo 5 e o verso 4. E eu chorava muito, João chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E o verso 5, e disse-me um dos anciãos, um dos 24 anciãos, disse para João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Perceba, Jesus Cristo viveu 33 anos na terra, exerceu 3 anos e meio de ministério, morreu na cruz sem pecar, pelos nossos pecados. Por isso diz aqui, ele venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele conquistou o direito de ser o juiz e advogado na corte celestial. A corte de Deus marcada para 1844 tem um juiz, tem um advogado, e o juiz é Jesus Cristo, e o advogado é Jesus Cristo. Por isso aqui diz no capítulo 5, verso 7, ele, Jesus Cristo, veio e tomou o livro da destra, ou seja, da mão direita do que estava sentado no trono,
Em 1844, Cristo veio ao Pai, no Santíssimo, e recebeu o livro selado com 7 selos. E o capítulo 6 de Apocalipse 7 e 8 mostram Jesus Cristo abrindo cada selo no processo do juízo, que é realizado em 7 fases. O juízo celestial é realizado em 7 fases, sendo que o 7º selo, a última fase, é o fechamento da porta da graça. Meu querido irmão, por isso, Ellen White, a serva de Deus, ela fala de uma forma muito convincente e clara que nós deveremos estudar cuidadosamente o capítulo 5 de Apocalipse. Por que ela fala que nós deveremos estudar cuidadosamente o capítulo 5 de Apocalipse? Por quê? Porque ele fala do passado ou porque ele fala do juízo celestial? Leia comigo esse texto de Ellen White que está no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 414 e 415. Os que humilham o coração e confessam os pecados serão perdoados. Suas transgressões serão reveladas. Mas o homem que considera que, confessando os seus pecados, demonstra fraqueza, não achará perdão, nem verá em Cristo o seu Redentor. Perseverará na transgressão e cometerá uma falta após a outra e acrescentará pecado a pecado. Que fará essa pessoa no dia em que os livros forem abertos e cada um for julgado segundo as coisas que neles estiverem escritas? Do que a serva de Deus está falando aqui? Do juízo celestial. Veja a pergunta que ela faz. Que fará essa pessoa no dia em que os livros forem abertos e cada um for julgado segundo as coisas que neles estiverem escritas? De que livro Ellen White está falando? Deus revelou em visão para ela. Continua o texto dizendo: o 5º capítulo do Apocalipse precisa ser detidamente estudado. O 5º capítulo do Apocalipse precisa ser detidamente estudado. De que livro o 5º capítulo do Apocalipse fala? Do livro selado com 7 selos. Esse livro é aberto pelo leão da tribo de Judá no Santíssimo, em juízo, na corte celestial de 1844 para frente. Porque é isso que a profecia de Daniel 8,14 fala, que o juízo celestial começaria em 1844. E foi ali que o leão da tribo de Judá recebeu o livro. Que livro? O livro do capítulo 5 do Apocalipse, selado com 7 selos. E Ellen White fala: o 5º capítulo do Apocalipse precisa ser detidamente estudado. Ele é da maior importância para os que haverão de participar da obra de Deus nestes últimos dias. Por que ela fala que o 5º capítulo do Apocalipse é de maior importância para os que vivem no tempo do fim? Por quê? Porque ele fala do passado? Não, porque este livro fala do juízo celestial. Ele é da maior importância para os que haverão de participar da obra de Deus nestes últimos dias. Meu querido irmão, este texto que eu li está no Testemunhos Seletos, volume 3, página 414, 415. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, o juiz do santuário celestial. Ele é o Cordeiro de Deus porque ele morreu por você e por mim, mas ele também é o leão da tribo de Judá porque ele foi nomeado pelo Pai como juiz, porque João 5,22 diz que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. Deus é vindicado na cruz? Sim, mas a vindicação do caráter de Deus será feita em corte, no juízo celestial. Meu querido irmão, durante os 1000 anos, quando você e eu estivermos no céu com Jesus Cristo, ali nós vamos participar do juízo pós-advento. O que vamos fazer nesse juízo durante os 1000 anos? Nós vamos verificar, nome por nome, daqueles que não se salvaram. Por que não se salvaram? Quantas oportunidades e chances tiveram para se arrependerem dos seus pecados e não se arrependeram? Nós vamos estudar nome por nome, caso por caso, daqueles que se perderam. E por que se perderam? Por livre e espontânea vontade. Durante os 1000 anos, nós vamos julgar os ímpios perdidos e também os próprios anjos caídos, conforme diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3.
Deus será vindicado, pois eles terão a oportunidade de revisar os registros e ver por si mesmos por que ele agiu como agiu. Os remidos concluirão que todos os juízos divinos sempre foram perfeitamente justos e amorosos. No final dos 1000 anos, quando a cidade santa descer do céu e os ímpios ressuscitarem, e Satanás e os ímpios marcharem contra a cidade santa, cercando-a, isto está em Apocalipse capítulo 20. Leia comigo, Apocalipse capítulo 20 e o verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por quê? Porque agora ele não vai estar sozinho na terra, porque todos os ímpios ressuscitam no final dos 1000 anos, conforme diz no capítulo 20, verso 5. Aqui diz, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Ou seja, os outros mortos se refere aos ímpios. Eles não reviveram, não ressuscitaram até que os 1000 anos acabaram. Por isso, o capítulo 20, verso 7, fala que Satanás será solto no final dos 1000 anos, porque ele não estará mais sozinho. Agora ele tem uma multidão como a areia do mar. Capítulo 20, verso 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Batalha contra quem? Contra a Nova Jerusalém que desceu do céu. Exatamente como está no capítulo 21, verso 1 e verso 2. Diz que a Nova Jerusalém vai descer do céu no final dos 1000 anos. E eles marcharam contra a Nova Jerusalém. Capítulo 20, verso 9. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Satanás será queimado no final dos 1000 anos, juntamente com seus demônios e juntamente com todos os ímpios. Mas, queridos, antes deles morrerem, antes deles serem destruídos, todo joelho se dobrará diante de Deus e confessará que Deus é santo e justo em todas as suas ações. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versos 10 a 11. Filipenses 2, versos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Quando esta profecia vai se cumprir? No final dos 1000 anos. Antes de Satanás ser queimado, destruído, Satanás e todos os seus demônios e todos os ímpios dobrarão seus joelhos diante de Deus. Por isso diz aqui, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Falando dos ímpios. E todos confessarão o quê? Verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. O caráter do Pai será vindicado. Nenhuma mancha de dúvida pairará no ar, na mente de todos os seres criados, em todos os outros mundos criados por Deus, na mente de todos os anjos que permaneceram leais a Deus, na mente de cada um dos remidos e comprados pelo sangue de Jesus Cristo, na mente de todos, não vai pairar nenhuma dúvida sobre o caráter de Deus, porque todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Tudo isso faz parte da vindicação do caráter de Deus. O caráter do seu Pai, do meu Pai. Em Jesus Cristo, nós vemos a vitória sobre o pecado. Em Jesus Cristo, nós vemos o caráter do nosso Deus Pai sendo vindicado e justificado de todas as acusações, e nós nos alegraremos porque o mal não mais existirá. Satanás será queimado. E a profecia dada por Jesus Cristo, em Apocalipse 21, verso 4, vai se cumprir. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Meu querido irmão, você faz parte do povo de Deus, que está vindicando o caráter de Deus, o nome de Deus na terra. Deus usa você e a mim, assim como usou Jesus Cristo, seu Filho amado, para exaltar a lei de Deus como santa, justa e boa, para exaltar o caráter de Deus como santo e justo e bom. Por isso, nos alegraremos quando contemplarmos toda esta cena do tempo do fim, o mal sendo destruído e Deus criando um novo céu e uma nova terra,
onde Jesus Cristo é o Senhor, onde nos alegraremos eternamente, porque aqui, neste planeta, onde Cristo Jesus morreu, este planeta não será somente resgatado, mas será também honrado, exaltado, porque aqui estará o trono de Deus, o trono do Pai e o trono do Cordeiro. Apocalipse 22, verso 3. E ali não haverá mais maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus, o Pai, e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Você faz parte deste povo de Deus, que estará na nova terra, alegrando-se com o Pai, alegrando-se com Jesus Cristo e sendo templo do Espírito Santo para todo sempre. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado por essa mensagem poderosa que nos traz grande alegria e grande esperança. Derrama o Espírito Santo sobre os meus irmãos e sobre mim. E volte logo nos buscar, querido Jesus. É o que nós imploramos em teu nome. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.